Olá, sétimo ano! Hoje é sexta-feira, um dia feliz e começou com um sol aqui na capital. Como é que está aí, galera do interior, galera da Grande São Paulo? Sexta-feira bonita, não é? Estou animada, 25 de setembro. Estamos aqui, 9h45 da manhã, para mais uma aula de língua portuguesa. Muito legal. E veja, o título da aula, o nome da nossa aula hoje é Sem Repetição. Ninguém vai repetir de ano hoje? Aliás, ninguém vai repetir de ano esse ano, professora Andréa Paulon? Não, ninguém. Sem repetição? Sem repetição. Tudo bem, vamos à apresentação da aula? Tema, coesão referencial. Ah, a gente não vai falar sobre repetição. Não é essa coesão repetição. referencial. Sétimo ano, a habilidade que vamos acionar será reconhecer recursos de coesão referencial, lexical e pronominal em textos de diferentes gêneros. Olha, eu tava com... Opa, nem vou passar mais. Volta para mim. Tava com saudade de vocês, sétimo. A gente ficou um tempinho sem se ver. Da última vez que eu vim aqui, eu tinha perguntado, você lembra, Andréia, sobre os Study Grammars do Sim. sétimo ano? E eles vieram procurar por nós, porque eu dei uma ideia, gente. Posso explicar? Posso falar assim na introduçãozinha da sua aula, sem querer ocupar um pouquinho o espaço, mas é que a professora Sara, do Projeto de Vida, eu no nono ano também fiz isso, mas a professora Sara, ela ocupou um espaço bem legal, com várias séries, acho que com o sétimo também, falando sobre a questão do Studygram, que é essa nova onda em que vocês, agora nos períodos, nessa época de ensino remoto, vocês estão montando resumos de aula e postando, colocando em forma de letterings, mapa mental, vocês colocam em tópicos, fica muito claro, fácil de entender, não é, Déia? Muito caprichado, né? Todos eles, né? É uma coisa tão maravilhosa, porque a gente está tão preso aqui na máquina, e a gente vê que agora tem aluno voltando a valorizar A escrita. a escrita manual. manual. A gente fala isso. A escrita manual. Tá. E aí, Andréia, ela tinha levado para aula algumas alunas, lá, por exemplo, eu conheço algumas do nono ano, alguns alunos do oitavo ano, que a gente tem mais trato, e eles me perguntaram, professora, a gente pesquisou e não tinha alunos do sétimo, porque do sexto tinha, do nono, do oitavo, e não tinha do sétimo. E eu ainda falei para umas, por que vocês não pegam e montam aí, como se fosse um grêmio virtual, um clubinho virtual dos Study Grammars? E aí, especificamente aqui a gente falando do CMSP, por que não montar um clubinho aí de vocês e aí que se estendesse além do período remoto? Pensa que legal que seria, hein, Andréia? Ano que vem, ou quando houver a vacina, e não houver mais essa questão, né, do retorno ou não presencial às escolas, que a gente tivesse essa união de interescolar entre os estudantes, um compartilhando com os outros os seus conhecimentos nesse formato. Eu acho tão genial. Deixa eu falar bom dia, né? Ai, meu Deus, fale. Bom dia, sétimo. Bom dia, professores e alunos. E o que tem me chamado a atenção é não só a questão do capricho, lógico, né? Porque eu reparo, sim, bastante, mas o quanto eles estão conseguindo condensar as informações, né, de forma objetiva. Lindo isso. Né? Que talvez, se a gente estivesse pedindo isso na sala de aula, não estivesse saindo dessa forma. É verdade, né? Andréia. Eles têm Foco. feito isso e partiu deles isso. Né? Agora você influencia, a gente também acaba cobrando, né, no sentido assim, de influenciar mesmo, né? Não de cobrar, não é cobrança, mas é porque ficou uma coisa legal. E eles estão sozinhos. E né? assim, um vai ajudando Sim. o outro, porque eu percebo que eles fazem, às vezes, no IGTV, lá do Instagram, eles fazem vídeos dando dicas como ficar mais fluido o jeito de montar os textos, os resumos, para que os outros entendam. Eu estou achando o máximo, gente. E a galera do sétimo ano também que vem trazer para a gente. Eu estou seguindo todo mundo. Você também, né, Déia? Eu também estou seguindo. Eu estou amando. Está muito legal isso. Muito bem. Eles estão compartilhando coisas muito boas. Parabéns, Isso, parabéns. Parabéns, sétimo. Aliás, que o sétimo, aqui no chat, ele já é uma surpresa, gente, né? Sétimo ano é esplêndido. Eles são demais aqui já. São. Então, não seria surpresa que fossem também né, no Studygram. Sim.
Vamos lá, objetivos da aula, então. Compreender o que é coesão textual, identificar e reconhecer recursos de coesão referencial, lexical e pronominal, e reconhecer a importância da coesão na progressão textual. Vamos lá, ó. Eu vou fazer as 2 perguntinhas, mas pode voltar um pouquinho para mim? Tá bom. Só para a gente falar um pouquinho. Olha, 7º, quando a gente fala de coesão textual, coerência textual, isso parece um nome estranho, né? Ou vocês até já ouviram e parece muito difícil isso, mas a gente vai tentar fazer de uma forma didática e uma forma que vocês consigam entender as coisas, tá? Mas, antes da gente começar a dar algumas dicas, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês já ouviram falar sobre coesão? O que é para vocês, né? O que significa para vocês coesão textual e o que significa também coerência textual? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês colocarem isso no chat, mas vocês vão escrever coesão, somente coesão, e vão colocar lá uma definição do que vocês achem, do que vocês acham que seja, tá? E coerência também. O que vocês acham que seja coerência? 2 minutinhos para a gente começar a conversar sobre isso. Vamos lá. Então, Mônica, respostas. Muito bem. Muitos alunos aqui, professora, você percebeu que falaram não. Não sei dizer ao certo, não sei pontuar ao certo. São 2 palavrinhas, não é? Meio complicadas, não é fácil definir coesão e coerência. Mas a maioria soube responder muito bem o que é coerência. Daniel Marim falou pra gente assim, ó, coesão eu não lembro não, mas coerência é tudo o que está fazendo sentido dentro do texto. O Matheus, acho que Matheus Cardoso, ele diz assim, coerência é quando você tem sentido para falar alguma coisa. O Alisson falou que coesão textual é saber o que está escrito no texto, mas aí também vai ao encontro do que os outros falaram sobre o que é coerência. Tá. Acho que todo mundo que falou sobre coerência foi redundante coerente. até. Foi coerente. Porque foi mais ou menos a mesma resposta, não é? Ok. Então, o que ficou mais difícil aí parece que foi coesão. Coesão. Né? Ó, antes vocês acertaram bastante em relação à coerência, isso mesmo, tem a ver com o sentido, né? Então, é porque a gente talvez utilize já essa palavra
né, não seja só dentro da língua portuguesa, né, especificamente aqui nos estudos de língua portuguesa, eu estou falando, mas a gente já fala, não, isso não faz coerência, não tem coerência, ou você não foi coerente, você foi coerente. Então, a gente já entende que é algo que faça sentido, né, quando há coerência e não faça sentido quando não há coerência. E coesão, antes de dizer o que alguns colocaram, o Gustavo colocou um negócio que liga as palavras soltas. Ok, Ele falou. já entendi o seu raciocínio aí, certo? Mas antes de falar, eu vou colocar para vocês. Andréia, Oi, diga. olha o que o Andrei, acho que Andrei Murilo falou. Ah, Coesão é a conexão, ligação, harmonia. E aí o Matheus pegou e respondeu: você foi no Google, né? mas não tem Não tem problema. problema, Não não. tem problema, ele quer participar e ele conseguiu participar. Tá ótimo assim. Gostei. É isso mesmo. É a definição, uma definição boa e fácil para vocês também. Eu vou colocar agora, olha só, pode passar para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho mais de coesão. Andréia, Aí? quando eu ensinava. Não, o que é o estava na anterior. tela? Opa, aí. Isso. Coesão e coerência. Olha só, eu peguei uma imagem. O que é essa imagem aí? Pode abrir o chat para eles falarem para mim, por favor? Hipóteses. O que vocês veem nessa imagem? Né? O que é? O que representa? Antes de a gente fazer a descrição, né, da imagem, né, uma Andréia? corrente. Isso, uma Vocês corrente. podem fazer para a gente a descrição e a gente vai lendo aqui. O Pedro colocou corrente, o Daniel, a Kathleen colocou uma ligação, a Luíse também uma ligação. Vários dizendo, uma ligação. Isso. Tem aqui gente falando que são várias argolas interligadas. Várias ok. maneiras de dizer a mesma coisa. E a gente vê assim a imagem da corrente, né? E a gente vê que uma está ligadinha na outra e isso faz com que você tenha uma linha aí certinho, ó. Então ela não está pendendo, né? Ela está retinha. Ela está certo? esticada, presta atenção, Então, gente. bem Tem ligadinha, Uma, né? 2, 3, 4, 5, são 6 argolas interligadas. Então, sim, é uma corrente, ela está esticada, né, Andréia? Significa que ela tem uma unidade também, certo? Já significa isso. Então, olha só a definição que eu coloquei para vocês. Bem o que vocês já haviam falado aqui. Até vocês falaram até de ligação com preposições e com conjunções. Que bom que vocês já estão falando dessa forma. Sim. Né? Então, o que a gente tem? Eu coloquei coesão é igual ao quê? A ligação das ideias. Então, a gente está falando de texto, não vamos esquecer. Ligação das ideias dentro de um texto, certo? Então, como você vai ligar uma ideia com a outra? Por meio da coesão. E a Damares pontua aqui bem interessante, que pela imagem ela percebe que a corrente está bem forte. Não é fraco esse elo que liga uma argola à outra. Isso bem. Isso bem dito, né? Quando a professora pontua ali, é uma organização lógica, essa lógica tem a ver quando a Damares fala que é forte, é bem forte, bem resistente. Faz ficar bem unidas ali, gente. Isso, e aí a gente já está falando de coerência, né? Essa organização lógica é que é a coerência, então. Então, a coesão faz a ligação das ideias e a coerência é a organização lógica, então, dessas ideias. Exato. Então, vocês conseguem perceber que uma coisa está interligada à outra? Isso. Não dá para eu falar que o meu texto terá unidade se faltar uma das duas. Certo? E o que é ter unidade? Quando o professor já deve ter falado para vocês, o texto precisa estar coeso e coerente, né? Se ele está coeso e coerente, ele tem unidade. Então, significa o quê? Ele está bem amarradinho, como a gente poderia falar, né? As ideias estão bem amarradas, você não fugiu daquilo que você se propôs a escrever. Diríamos que o seu texto tem começo, meio e fim, né? O seu texto flui. Então, a gente não para em nenhum momento porque houve uma quebra ali, ou de sentido, né, de significado, ou da ligação de tudo isso. Então, para você também imprimir aí a sua intenção,
Você precisa saber ligar essas ideias. Ah, você organizou já na sua cabecinha ali o que você quer escrever. Mas como você ligou isso? Vou até arrematar a Diga. metáfora que você criou com essa imagem. Hum. Quando a professora explica assim, não houve quebra porque houve coesão e coerência, imaginemos então essa corrente, ela toda numa unidade, né? Ela está toda unida. Se uma dessas argolas se rompe, ali houve a quebra. E aí você não tem ela numa unidade. Tá bom, gente? Não adianta eu só colocar várias palavras ali difíceis e achar que estou construindo uma unidade de texto se elas não são coerentes. A Uhum. professora vai explicar na aula de Então, o hoje. que, que acontece? Um texto. Lembram daquela aula que eu peguei o tecido? Lembra, Ai, Mônica? foi ótima. Houve uma aula em que eu coloquei um tecido, A coloquei as imagem. linhas, isso. Então, mostrei que o texto, na verdade, é o que é o tecer, né? São as Isso. palavras que estão interligadas, que estão ali tecendo aquele texto. Se Uhum. elas estiverem bem ligadinhas e se tudo ali está fazendo sentido, então a gente tinha o quê? Um tecido bonitinho, Como se inteiro, fosse né? assim. Uma unidade. Isso. É. Pensem aí numa rede, né? Uhum. Se tiver, a gente colocou até a teia de aranha para mostrar. Ai, colocamos a teia Lembra? de aranha, é E verdade. aí depois, no final, eu coloquei um tecido, uma calça rasgada, A né? calça jeans. Isso. Significava o quê? Se arrebentar um fio ali, vai acontecer aqui. Vai acontecer um furo, né? Vai Uhum. ficar. Ali tinha um rombo, na verdade, naquela calça. Mas para mostrar para vocês o quê? Rompeu ali o fio, então significa, quando o professor lê o texto e fala, mas há um buraco aqui na sua história. Ou porque você passou de um tempo para o outro, mas não ficou claro o que aconteceu nesse interim, ou porque você passou de uma cena para outra, mas também não deixou claro. Estou falando de uma Isso. narrativa que é o mais fácil de vocês entenderem, né, Uhum. quando acontecem as ligações. Então, se o seu texto estiver bem ligadinho, se você conseguiu, dentro do mesmo parágrafo, fazer toda a ligação necessária, aí de um parágrafo para o outro, a mesma coisa, você vai ver que o seu texto flui. Né? Isso. Então, você consegue, a sua organização lógica está correta e você amarrou tudo muito bem. É isso Certo? aí. Essa aula de hoje, gente, vai servir para você prestar atenção em quais elementos, em quais palavras nós temos que usar dentro do texto que garantem esse bom andamento, esse encadeamento. Porque Isso. muitas vezes, quando vocês são criativos, para colocar as histórias ali no papel, vocês vão colocando. E não tem aquela ideia, aquela noção de quais são as palavras que eu tenho que colocar para manter o encadeamento. A professora vai ensinar isso hoje, não é, Pro? Sim, por isso que a gente colocou sem repetição. Porque se você começar o seu texto falando, suponhamos, é a menina, sobre uma menina, e você vai falar a menina o tempo todo, ok, pode ser que isso seja uma intenção. Você até pode fazer isso, essa repetição, pode ter uma intenção. Mas se essa repetição é algo que está comprometendo o seu texto, significa que algo está errado ali. Né? Então, a gente tem como substituir a menina por outras palavras que nos remetam à menina, por características que remetam à menina, e a gente consegue fazer toda essa ligação, né, usando, ou então, diferentes termos para o lugar de menina, e também para ligar uma coisa a outra, os pronomes também. Por isso que a referência aí, na habilidade aparece que a referência, a coesão referencial, por léxico e pronomes, certo? Então, léxico por Significa palavras. palavra. Isso. E os pronomes, vocês vão perceber que a gente vai ter o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome do caso reto, o pronome do caso, o pessoal do caso reto, o pessoal do caso oblíquo. Não me assusta, professora. Bota na tela exemplos Nós vamos já, colocar. por Eu favor. peguei um trechinho já de um texto que vocês já viram. Ai. Olha só. Coloquem aí para eles. Trechinho do texto de ontem. Quando eu ia dar aula disso, Ah. André, eu já falava, gente, vai ter aula de coesão, porque vocês me mostram um monte de coisinhas. Isso. Vamos ter aula de coesão. Então vamos lá, ó. Vamos Tem um aos trechinho exemplos. pequenininho. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão.
Então, olha só, a gente começa... Pode deixar nesse primeiro. Pode deixar. Olha só, a gente começa falando, não chovia muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. E como é que eu fui retomar animais para frente? Eu não repeti algo, eu não falei, animais diziam que ia chover logo, animais diziam que ainda ia demorar. Olha como ficaria ruim. Eu já coloquei, uns diziam que ia chover, outros diziam que ia demorar. Já estou fazendo uma referência a animais, mas não repeti a palavra, certo? Então, já fiz uma ligação bonitinha aí. Mas não chegavam a uma conclusão. Esses chegavam se refere a quem também? A animais, certo? Então, num trechinho pequenininho, lógico que a gente não vai conseguir falar de todas as possibilidades. Então, eu peguei os exemplos que sejam mais didáticos para vocês, mais fáceis, tá? Então, vamos lá, o próximo exemplo. Ó, o trecho 2, que, aliás, não foi ontem a causa da chuva, né? Aliás, desculpa, na causa da chuva não foi para vocês. Eu estou fazendo confusão. Foi do oitavo. Foi do oitavo, é. A gente faz tanta aula que a gente esquece para que sala que foi. Trecho 2, Narciso. Esse sim foi o de vocês. Ó. Há muito tempo, na floresta, passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quífisos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Olha só, eu peguei só para falar do Narciso, o que está em amarelo. Então, olha só, como a gente foi, como ele foi a referência que foi feita dele ao longo do texto foi mudando e a gente não repetiu mais Narciso aí, mas a todo momento a gente sabia do que estava sendo falado. Então, começou, passeava Narciso. Qual uma outra referência ao Narciso? O filho do sagrado rio Quífisos. Mais uma referência, né? Aí a gente começa, era convencido, esse era, né, a terceira pessoa aí ligada a Narciso, muito convencido de sua beleza. Beleza de quem? Do Narciso. No mundo, ninguém mais bonito que ele. Ele quem? Narciso. Vaidoso. Vaidoso quem? Narciso. A todos dizia que seu coração. Coração de quem? Do Narciso. Perceberam? Imagine se a gente, olha só de reproduzir para vocês que tudo se refere a Narciso, já fica cansativo, né? Imagine se eu usasse Narciso do começo ao fim. Andréia, sabe que eu tenho uma coisa com repetição, assim, quando você fala, posso repetir, posso ter uma intenção, se eu quiser. Você fala isso e porque, gente, Andréia é uma poetisa de mão cheia. Então, assim, né, ela fala isso porque, ó, olha a carinha dela, olha a carinha. Gente, foca na professora Andréia, olha. Eles estão querendo me deixar Foca na beleza. com vergonha. Trava na beleza. Estou com vergonha agora. Ela é uma poetisa de mão cheia. Então, ela toda poetisa, assim, sentimentalista. Ela, gente, gosta de, né, causar aquela repetição que a gente sabe que está muito no texto literário. Às vezes, dentro de uma prosa, a gente tem essa questão mais emotiva, mais emocional de ficar repetindo uma mesma palavra para causar essa intenção de reforçar. Mas, Andréia, você falando, eu já estava olhando que texto legal, porque justamente não repetiu. Quando fala o filho do sagrado rio Quífisos, eu falo, que legal. Eu adoro quando a gente consegue fazer essa troca. E quando o aluno me traz um texto assim, em que ele consegue fazer, que aluno incrível! Como ele tem um vasto vocabulário. E assim, gente, eu gosto de trabalhar às vezes, Andréia, faço bastante jogos com os meus alunos, com dicionários lá na sala de aula, principalmente com os pequenos, para a gente poder ganhar campo semântico e eles irem trocando. Sim. Porque é muito gostoso, o texto fica mais fluido quando você vai vendo ali a mesma coisa sendo dita de várias formas diferentes. Eu gosto, Andréia. Não, tá certíssima. E quando ela fala fluido, essa é a
A expressão que está ali na habilidade, aliás, nos objetivos, é a progressão textual. Né? Essa fluidez é da progressão textual. É Por isso quê? mesmo. Porque quando a coesão e a coerência estão bem trabalhadas, aí a gente vai nessa unidade do texto, né? E aí garante essa Sim. progressão. Se nós pensarmos fluidez. num rio que esteja correndo, se ele não encontrar nenhuma pedra no caminho, ele corre livre. Né? Seria mais ou menos isso. Estou usando umas metáforas para ver se melhora. Né? Gente, é porque o aluno às vezes não sabe, né? Vocês vão escrevendo o texto e vocês entregam para a professora. Mas a ideia do texto está aqui na cabeça de vocês, então vocês entendem muito bem o que está ali. Mas a ideia está aqui e na cabeça de vocês, não na da professora. A professora só tem o texto. E aí, se o texto não está desse jeito que a professora bem desenhou, a gente não entende o que está na cabeça de vocês. E a gente precisa ter claro que nós sempre escrevemos para o outro. Isso, Andréia. Certo? Então, o sentido não está no texto, o sentido está na interação texto-leitor. Eu repito isso desde que eu comecei aqui. Isso. Por quê? Para vocês entenderem que se você foi o máximo cooperativo na forma como você escreveu, a sua intenção vai ser praticamente entendida pelo outro. O né? máximo cooperativo é o quê? Escrever pensando que o outro tem que entender. Exatamente. E é sempre pensando no outro. Então, você já subentende os conhecimentos do outro. Por isso que a gente também precisa entender. Bom, texto para o 6º ano é de uma forma, para o 7º é de outra, para o 8º, porque a gente subentende o nível de conhecimento de cada um. Pode ser que a gente se engane para mais ou para menos? Pode ser, porque isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas é muito importante você pensar no outro. Mas, vou colocar uma coisa aqui, isso está dentro dos estudos de língua portuguesa. O primeiro leitor do texto é você mesmo. Você é o primeiro leitor do seu texto. E ainda é colocado assim, como se você tivesse que sair do seu corpo numa brincadeira, você lê, e aí você refaz o que precisa ser refeito, porque você lê no lugar do outro, não é você mais, você lê no lugar do outro, certo? Então, precisa prestar bastante atenção nisso, tá? Aí agora você falou tudo. Aí você também chegou, e quem é meu aluno também sabe que eu falo que toda escrita é uma reescrita e toda leitura é uma releitura. Será que o nosso aluno tem esse hábito de reescrever o que ele escreve? Porque, André, quando a gente pede para ele, faz uma narrativa, ele vai lá, escreve rapidinho e já entrega. E aí tem que fazer esse exercício que a professora falou. Você tem que... Por favor, gente, até que fazer esse exercício de sair do seu corpo, esquecer que foi você que fez aquele texto, ler, será que eu entendi aquilo? Se eu não entendi, eu vou ter que reescrevê-lo antes de entregar para minha professora. Você é o primeiro leitor, mas é legal também que você faça isso, você foi o primeiro leitor, e passe para uma outra pessoa ler. Também é legal. Às vezes o professor faz esse trabalho, né? Coloca em dupla e cada um lê o do colega, porque o colega vai perceber, fala, mas eu não entendi muito bem isso. E pode ser que na sua cabeça aquilo esteja simples, mas entenda, na sua está simples, mas precisa estar simples também para o outro. Por isso que muitas vezes vocês reclamam quando nós corrigimos, né? Você fala, não, mas eu disse a mesma coisa. Professora, por que você deu nota para esse e não deu para mim? Eu escrevi o mesmo que ele. Não, você não escreveu o mesmo, né? Faltou alguma coisa. Então, a gente faz isso que é exatamente para você, a cada dia, se aperfeiçoar. Não é para menosprezar o que você fez. Tá? Gente. E aí, mais um trechinho. Ó. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco ouviu. Olha o O de novo. Então, eu coloquei de cor diferente. Esse Amarelo. O viu quem? Viu Narciso, certo? E imediatamente se apaixonou por ele. Ele quem? Narciso. E aí eu não falo mais ninfa. Ó. Até quando eu comecei com ninfa, eu já falo, ela era linda, mas não falava. Viram que a gente fez? Toda aí, a gente fez um trabalho simples. Pode ser que vocês encontrem outras... a gente tem o Eros aqui, que a gente fala já para Eros também, filho de Afrodite, a gente faz essa... Existe também a questão da referenciação aqui, mas eu quis colocar só o Narciso e a ninfa para vocês perceberem pelo menos nesses dois. Né? Próximo, vamos lá. Exercício. Agora vocês é que vão fazer, tá?
Olha só. Que palavras ou termos retomam, então, retomar, fazem referência, então, a mico-leão da capa preta ao longo do Cara texto? preta. Oh, da cara, desculpa, Não falei tinha capa, capa. né? Da cara, peraí, vamos lá. Mico-leão da cara preta. O mico-leão da cara preta foi descoberto em 1990 na ilha de Superagui, é isso? Superagui. No Paraná. Essa espécie tem o corpo dourado e a cara. Claro, e a cara, claro, só poderia ser preta. Seus hábitos não são muito diferentes dos demais micos. Eles costumam viver em grupos familiares, com cerca de 5 indivíduos, que, em geral, incluem um casal em idade reprodutiva e seus filhotes de diferentes gestações. Das 4 espécies de micos-leões, o da cara preta é a que se encontra mais seriamente ameaçada de extinção devido à caça, ao tráfico de animais, à fragmentação e à perda de áreas de mata atlântica. Então, vamos lá. Vocês vão fazer esse exercício que nós fizemos, que vocês viram que estava feito, que nós explicamos, vocês vão fazer nesse texto. Então, como o mico-leão da cara preta foi retomado ao longo do texto? Então, retirem as palavrinhas para mim e coloquem no chat. Vou dar para vocês 2 minutinhos, vamos lá? E aí, Mônica? Participação muito boa, sabe por quê? Porque eu achei esse texto até grande, são 2 parágrafos extensos, e vocês coletaram muitas respostas, foram bem pontuais. 7º ano, como sempre, a gente falou já no início, não é? Galera da grande capital, galera do interior e galera do litoral. Que puxaram minha orelha. Você não manda, não fala do litoral? Litoral que está ligadinho aqui no Centro de Mídias também deve estar participando no chat ativamente. Júlia Almeida pontuou. Essa espécie também colocou seus, eles. Retomaram. Mico-leão da cara preta, Danilo colocou como essa espécie e colocou assim no verbo. Costumam viver em grupo. Sim. Legal. Aí temos também a Maria Clara, que além de essa espécie, seus, eles, ela colocou o da cara preta, que a Beatriz Vitória também colocou, e colocou o adjetivo ameaçada, a espécie ameaçada. Deve ser referindo-se a mico-leão da cara preta. Que se encontra isso. Muito vamos legal. lá. Eu fiz umas respostas, mas eu nem coloquei esses que vocês falaram da cara preta, eu não coloquei a que se encontra.
eu achei que ia ficar mais difícil, então eu coloquei só os que eram mais Eles fáceis. estão Tá? incríveis. Mas foi ótimo, até porque a Pro Silvana falou, eles tiveram isso semana passada. É verdade, Pro. A gente está trabalhando com as mesmas habilidades, né? São 3 habilidades que nós temos, então a gente vai continuar um pouco com isso, mas que ótimo, né? E está reforçando e significa que eles estão entendendo. Então, olha só, eu coloquei, então, essa espécie, né? Seus mesmo, eles, os seus, e, na verdade, tem lá embaixo, né? O da cara preta, o mico-leão da cara preta, né? Reduziu, não é? Em vez de Isso. colocar tudo, a gente também pode fazer, E vocês né? perceberam que a gente não está dando nome para nada, tá? Para não confundir vocês. Não vamos dar nome, vamos Tem um fazer com nome que isso, vocês mas- percebam essas substituições, essas referências, sem ficar preocupado com o nome. O que eu vou colocar agora? Não, mas algumas coisas você já tem a noção. É claro que você já tem, você está no 7º. Então, a gente não está dando nome para as coisas ainda, tá? E a última, que é a que se encontra, o da cara preta, é a que. Então, esse a que se encontra, também, na verdade, vai se referir à espécie aí, né? Isso. Retoma a espécie. Então, vocês viram que, ao longo do texto, a gente não ficou repetindo o mico-leão da cara preta o tempo todo. Vamos para o próximo? Ai, que legal. Agora, Olha, agora... agora esse, eu não vou ler inteiro, inclusive, porque não dá Andréia, tempo. eu ia falar, vamos ler para eles perceberem Então vai. como é. Então vai, você vai ler para mim? Talvez. Vai? Ó, olha então vamos só, lá, gente. Presta como atenção é? como vai ficar isso. Veja o que vocês sentiram no final da leitura. Jiboia engole boi? Talvez pelo veneno ou pelo chocalho de algumas espécies, as cobras assustem e mexam com a imaginação das pessoas. Há quem aposte que uma jiboia consegue engolir um boi inteiro. Mas será que isso é verdade? As jiboias são répteis carnívoros, ou seja, as jiboias se alimentam de outros animais. Até aí, nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que seu tamanho. Isso só é possível porque o queixo das jiboias não é como o nosso, é composto por uma mandíbula, com um único osso. As jiboias têm 2 ossos no queixo, unidos por uma fibra elástica. Além disso, a pele das jiboias também é elástica. Vamos lá. As costelas das jiboias são livres entre si e os dentes das jiboias são curvados para trás. Assim, as jiboias não mastigam seu alimento e as jiboias são capazes de engolir os animais inteiros. Mas a capacidade das jiboias se limita a engolir até cerca de 3/4 de seu peso. Então, uma jiboia que pesa 40 quilos consegue se alimentar de outro animal que pese aproximadamente 30 quilos. A jiboia é considerada uma cobra grande, podendo pesar até 45 quilos. E com esse peso, a jiboia consegue engolir um animal de 30 a 35 quilos, o equivalente a um cabrito ou um cachorro de tamanho médio. Resultado, nessa história de uma jiboia engolir um boi inteiro, há um pouco de exagero, né? Resultado, eu vou ter pesadelo com a jiboia. Vamos de lá. tanto que falou a jiboia. Abra um chat para eles colocarem o que eles sentiram com esse texto. Gente, abra o a chat. jiboia. Abra o chat. Vamos lá. Olha, O que vocês acharam se desse vocês texto fossem que tem a jiboia? contar quantas vezes falou a Medo, jiboia. medo, ódio, repetição da jiboia, agonia, medo, surpresa, irritada, credo, cansativo, repetição. A Lohane falou, achei tão interessante. Achou o texto, né? Mas e falar, o fato de falar a jiboia, a jiboia, a jiboia, agonia do... Enjoativo, cansativo, falar tantas vezes a palavra jiboia. É isso mesmo, fica isso. cansativo, então não flui. Olha como foi bonitinho o outro texto que nós falamos do mico, né? Esse não. A ficou Yasmin, cansativo. que horror pro Andréia. É isso mesmo. Não, isso que eu olha, alguém sinto. colocou nadinha. Mas achei engraçado vocês lendo. Então tá bom, já tá bom. Achou graça. Ok. Agonizante, vontade de mudar. Vontade de mudar, é isso aí. É isso aí. Viram como isso fica chato? Olha, eu não vou conseguir colocar o exercício, que tinha um trechinho para vocês refazerem, mas a prova vai ter o slide, ela pede para vocês. Vamos lá, na aula de hoje, nós então trabalhamos com essa questão da coesão textual. Vocês perceberam como isso fica enjoativo, se a gente não consegue fazer o texto fluir, né? Outra coisa, a atividade para vocês, pode passar para o próximo. A atividade é para vocês relerem uma fábula que foi pedida para vocês na última aula aí, ou na aula anterior, acho que na antepenúltima aula,
para vocês fazerem. Reescrevam, então, substituindo as repetições por sinônimos, né? E por pronomes, entre outros, para você verificar se está tudo bem organizado. Tá? Então, na verdade, reescrita a atividade. E tem um último slide, coloca para mim, só para vocês perceberem o motivo da imagem. Olha só, era um quebra-cabeça, passa para mim, por favor. Olha só, um quebra-cabeça e os olhos estão, um dos olhos no lugar errado. Então, ó, se você colocar no lugar certinho, você completou, isso vai ter unidade, certo? Avaliação da aula. Link, QR Code. Opa, eu apertei junto com eles. Eita, Opa. gente, não estou... Vamos lá. Sem sincronia aqui. Opa. Ok. Beleza, gente. A nossa aula foi isso, então. A gente vai ainda falar sobre isso mais vezes. E, Mônica, muito obrigada. Obrigada. E 7º ano, professores e alunos também, muito obrigada. Bom final de semana. Um beijo para vocês. Beijão, gente.